Evangelho de Mateus, capítulo 11, a leitura do versículo 2 até o versículo de número 19. Diz assim o evangelista Mateus: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora o texto da pregação, versículo 16 até 19. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, observar as brincadeiras das crianças nos fazem rir. Mas eu confesso, e acho que não só eu já sentiu isso e pode confessar isso, que muitas vezes essas brincadeiras das crianças, elas podem nos entristecer e chegam até mesmo a nos irritar pelas manifestações de tolices e coisas fúteis, ou seja, coisas sem valor, que podem transformar brincadeiras tão alegres, tão bem intencionadas inicialmente, em brigas, em birras entre as crianças que estão brincando. Eu acho que cada pai, cada avô que está aqui, cada pessoa que trabalha com criança já passou por uma experiência desse tipo. Todo mundo começa a brincar bem e depois está a maior briga entre eles. Jesus ele usou um tipo de parábola para descrever a insensatez dos incrédulos em desprezarem o mensageiro do Evangelho, o mensageiro do Senhor, João Batista, e o próprio Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus.
Ele usou uma parábola que nós conhecemos como sendo a parábola dos meninos na praça, que nós temos no versículo de número 16 e 17 da passagem que nós lemos. Então nós podemos imaginar algo semelhante. Imagine vocês, todas as crianças aqui da igreja, inventando de uma hora para outra brincarem. E aí, Jonatas, que sabe tocar um instrumento que nós já sabemos, ele para e ele diz: olha, vamos brincar de casamento. E aí o que acontece? Jonatas, ele escolhe quem é o noivo, quem é a noiva, escolhe quem é o pai do noivo, a mãe da noiva, escolhe quem é o pastor que vai celebrar o casamento, e assim começa a brincadeira. E aí o que acontece? Em dado momento, as crianças que estão brincando vão dizer: não, vamos parar por aqui. Não, a gente não vai celebrar esse casamento, porque Jonatas começou a tocar a marcha de núpcias. Vamos brincar de outra coisa. Não, vamos brincar de uma brincadeira alegre. Vamos fazer o seguinte, vamos agora brincar de um enterro. Você pode estar pensando: rapaz, de enterro? Vocês sabem como é criança, como são as crianças. E aí Jonatas, tá bom, coça a cabeça e diz: tá bom, vamos agora. Eu vou agora escolher quem é um defunto. Léo vai ser o defunto. Tá certo? O pai de Léo vai ser Rafael. A mãe de Léo vai ser Carol. E Bruno vai ser o pastor que vai celebrar não, que ninguém celebra o enterro, mas fazer a cerimônia fúnebre. E aí o que acontece? Jonatas começa a tocar uma música fúnebre. Quando Jonatas está dando a introdução da música fúnebre, então as crianças pegam: peraí, vamos parar com isso aqui. Não vamos brincar disso não. Então para Jonatas e diz: espera aí, agora não dá. Rapaz, vocês têm que se decidirem o que vocês querem. Porque em dado momento eu toco a música, a marcha de núpcias, e vocês dizem: não vamos dançar, não queremos brincar. Em outro momento eu pego e toco a marcha fúnebre, e na mesma hora vocês vão dizer: não queremos brincar com isso. E aí quando Jonatas fala isso, começa uma briga, uma rincha entre eles, e aí a confusão está feita. E nós podemos ver as crianças que começaram tão bem brincando e querendo brincar, uma xingando a outra. Quando nós vemos uma situação semelhante a essa, a gente está vendo um bocado de criança, não só na sua meninice, mas nós estamos vendo crianças não só também briguentas. Estamos vendo crianças que mudam de opinião constantemente. Por que mudam de opinião? Porque nunca estão satisfeitas. Desse modo se comportava aquela geração de judeus no tempo de João Batista e no tempo de Jesus. Elas não estavam satisfeitas, mas não com brincadeira. Elas não estavam satisfeitas nem com o mensageiro que preparava o caminho do Senhor, e nem com o próprio Senhor que o mensageiro indicava. E aí Jesus, ele ilustrou aquele sentimento de incredulidade daquela geração com a parábola das crianças na praça. Veja o versículo de número 16, Jesus faz uma pergunta: mas a quem hei de comparar esta geração? E aí ele diz: é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Era isso que estava acontecendo com aquela geração. E Jesus estava querendo falar isso em relação à atitude daquela geração, em primeiro lugar, em relação a João Batista. Veja, no versículo 18, Jesus aplicando essa parábola, Jesus diz: pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem:
Quem diz? Aquela geração. Tem demônio. É verdade, meus amados irmãos. Vocês sabem que João Batista, ele não era um homem comum, ele era um homem verdadeiro. Mas quando você vai ler as profecias do Antigo Testamento, quando você abre a sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, você vai ver que Deus havia falado acerca da vinda de João Batista. João Batista era o mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. E assim foi. Nós lemos no livro de Lucas como se deu o nascimento de João Batista. João Batista, desde o ventre, foi separado pelo Senhor para ter essa missão de preparar o caminho da chegada de Cristo. Então, João Batista mesmo, em sua pessoa e em seu ministério, já manifestava o cumprimento das promessas salvadoras de Deus para o seu povo Israel e para o mundo também. E João começou o seu ministério pregando e batizando. E João, ele pregava, chamando todo Israel e todos aqueles da região circunvizinha de Israel ao arrependimento e à fé. Arrependimento dos pecados e a fé naquele que havia de vir, que era Jesus. E nós, quando lemos Mateus capítulo 3 e os testemunhos dos outros evangelistas, nós podemos ver que Jerusalém estava impactada com a mensagem de João Batista, que preparava o caminho do Senhor. Eles até questionavam se João Batista era o próprio Cristo, e ele dizia: não, eu não sou o Cristo, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou aquele que veio preparar o caminho dele, ele vem depois de mim, e eu não sou nem digno de ser seu escravo, porque eu não sou digno de pegar e levar as sandálias dos seus pés. Então João Batista tinha uma pregação de esperança para Israel. João Batista, ele apontava para aquele que era maior do que ele, porque ele dizia: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o próprio Espírito Santo e com fogo. Ele é aquele que é o Salvador, que batiza-nos, que nos concede o Espírito. Mas também este que vem após mim, ele é aquele que aplica o juízo de Deus sobre os incrédulos. E assim João fez o seu ministério. E João era um cara meio brutamontes. A roupa de João não era conforme a moda. Jesus mesmo, ele diz no versículo 18 que ele era um pouco esquisito, ele nem comia nem bebia. É claro que ele estava falando aqui em relação à sua vida social. A Bíblia nos fala que João Batista, ele comia mel silvestre. Ele era um homem que vivia nos lugares desertos. Ele era um homem que se vestia com pele de camelo. Então a etiqueta da grife da moda dele não era normal. O seu cardápio também não. Ele não era um homem muito sociável nesse sentido. Ele não comia nem bebia, ele não estava nas mesas, não estava no meio do povo. Ele tinha uma ação específica. E o que aconteceu? Naqueles primeiros instantes parecia muito alegre quando João começou a pregar o seu ministério. E as pessoas até iam até ele. Mas nós sabemos muito bem que parte do povo estava indo até João e olhando João e julgando João, dizendo: esse aí tem demônio. Nem come nem bebe. É todo esquisito. E olhe que João Batista foi um pregador que não teria muita fama hoje, porque ele só pregava e batizava. Ele não operou nenhum milagre. Você vê algum milagre de João Batista sendo registrado nos evangelhos? Não, ele só pregava e ele só batizava. Mas ele era um mensageiro. E aquele homem não foi recebido por Israel. A pregação aqui nesse ponto aqui não é sobre aquilo que Jesus falou anteriormente, dando testemunho acerca de João. A pregação aqui é para mostrar que a insatisfação de Israel quanto ao mensageiro. Israel disse: ele tem demônio.
Eles estavam negando a pregação de João, eles estavam negando o batismo e a autoridade de João para praticar o batismo e a pregação dele, preparando o caminho do Senhor. E aí o que aconteceu? Jesus agora dirige a atenção a essa geração insatisfeita por causa da sua incredulidade ao seu próprio ministério. Veja o versículo 19, Jesus disse: veio o Filho do Homem que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Notem que Jesus, ele está falando dele como o Messias, porque ele usa o título Filho do Homem. Você sabe muito bem que esse título é o título dado por Daniel ao Messias, ao Cristo, aquele que havia de vir, aquele que de fato iria redimir a Israel dos seus inimigos, aquele que era o Salvador da igreja, tão esperado, tão profetizado pelos profetas, preparado a sua chegada preparada por João Batista, o pregador da justiça. O Filho do Homem chegou. E Jesus, diferentemente de João Batista, ele tinha um ministério mais dentro das ovelhas da casa de Israel. E quando nós lemos o Evangelho, nós sabemos muito bem que Jesus Cristo, ele tinha um verdadeiro discipulado com as pessoas. Ele ia à casa das pessoas, ele aceitava os convites para casamento, para os banquetes depois do culto na sinagoga. Ele sentava, ele não via as casas, se era um publicano que o chamasse, ele ia. Se era uma pessoa não muito bem quista pelo partido político dos fariseus, ele também ia. E ele sentava nas mesas com publicanos, com pecadores, e ele comia com essas pessoas, não porque ele concordava com o pecado dessas pessoas, mas porque ele veio para aqueles que precisavam de salvação, ele veio para os doentes, e ele sentava à mesa com essas pessoas. E o que aconteceu? Aquela geração olhava para a atitude de Jesus e dizia: esse homem aí, isso é um glutão, isso é um bebedor. Rapaz, isso são declarações tão feias e pesadas, crianças. Por exemplo, se você conhece bem a lei do Senhor, você vai ver lá que em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 20 e versículo 21, esses termos são dados aos filhos rebeldes, aos filhos contumazes, aqueles filhos que na sua rebelião contra os seus pais, o que é que eles faziam? Eles viviam em preguiça, comendo e enchendo a cara de vinho e de bebida forte e desrespeitando os seus pais. E qual era o fim que a lei determinava para esses filhos? Morte por apedrejamento. Veja só, o Filho do Homem, o Messias, agora por aquela geração estava sendo tratado como um filho maldito, rebelde, um glutão, um beberrão de vinho, amigo daquelas pessoas que os fariseus achavam de fato o lixo da sociedade, e os publicanos, que eram funcionários, praticamente funcionários públicos, trabalhando para o Império Romano, que eram os inimigos, era o Império inimigo de Israel, e por causa disso eles eram repudiados porque estavam cobrando impostos para os opressores de Israel. Então eles eram de fato repelidos da sociedade, tidos como cidadãos marginais, fora da comunhão da sinagoga. E pecadores. Isso aí você inclui prostitutas, você inclui aqueles que estavam desligados da sinagoga porque não seguiam as tradições dos fariseus e dos escribas. Notem então que coisas estavam sendo ditas do Salvador. Ele é um filho rebelde, um filho maldito e que só anda com pessoas que não prestam. Isso era o julgamento daquela geração incrédula. Que é isso?
Jesus está dizendo: rapaz, vocês estão parecendo com aqueles meninos briguentos na praça. Se é João, vocês não recebem. Se é o próprio Filho do Homem, vocês não recebem. Se é um homem que vivia uma vida ascética, separada, pregando e só dedicado à pregação lá ou no deserto ou lá na beira dos rios, vocês não querem saber dele e o negam. Se sou eu, o Filho do Homem, o Salvador, que está no meio de vocês, pregando o Evangelho da mesa, independentemente de que tipo de pecador está sentando comigo, vocês também estão me blasfemando. Então Jesus vai partir para o finalzinho. Do versículo 19 nós vemos a conclusão. Jesus fala: mas a sabedoria é justificada por suas obras. Sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que nós sabemos bem que era o próprio Cristo. Como o apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 em diante. A sabedoria de Deus que os judeus negaram, os gregos negaram. Jesus disse que a sabedoria é justificada por suas obras, a obra de João Batista e a obra dele. João Batista estava pregando e as obras da sua pregação eram vistas. Os crentes que anelavam e esperavam o Messias estavam indo até João Batista, estavam recebendo a pregação de João Batista, confessando os seus pecados e crendo que ele estava preparando o caminho do Messias, e eles estavam esperando Jesus. As obras de João Batista estavam sendo de fato obras que manifestavam a sabedoria de Deus, o Evangelho da salvação. Quem poderia acusar João Batista de ser um endemoniado? De modo justo, quem poderia? Ninguém. O louvor a João Batista o Senhor Jesus já deu. Ninguém. Sabedoria era assim justificada pelas obras daquele pregador, o mensageiro. E do Filho, da mesma forma. O Senhor Jesus Cristo, ele estava começando o seu ministério, mas Jesus até esse ponto havia manifestado o seu poder como Messias. O próprio João, que estava encarcerado, ele tinha suas dúvidas. E por isso ele mandou os seus discípulos saber se ele era Jesus era o Cristo, ou eles precisariam esperar outro. E a resposta de Jesus aos discípulos de João, para que eles fossem até João e contassem a ele o que eles estavam ouvindo e vendo, foi a seguinte. Capítulo 11, versículo de número 4. E Jesus respondendo, disse-lhes aos discípulos, os discípulos de João, ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E versículo 6, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, motivo de escândalo. Jesus estava já naquele momento mostrando que os sinais que Deus operava por seu meio, estava testificando que ele era o Cristo, o Filho do Homem. A sabedoria é justificada por suas obras.
Quem poderia dizer que Jesus Cristo não era o filho do homem, mas era um filho rebelde, beberrão, glutão, amigo de pessoas que não prestavam? Quem poderia dizer isso? Quem poderia, de fato, de livre consciência, acusar Jesus desta forma? As obras estavam sendo feitas, o testemunho dos céus estava sendo dado, Jesus de fato era o filho do homem e as pessoas apenas tinham que crer nisto e confessar isto de coração. Mas aquela geração não fez isso. Aquela geração estava como aquelas crianças briguentas, birrentas, encrenqueiras, insatisfeitas da parábola dos meninos na praça ou nas praças. Assim, com essa parábola, Jesus Cristo estava enfrentando aquela geração de judeus incrédulos. Com essa parábola, Jesus estava mostrando a insensatez deles. A insensatez deles desprezarem o mensageiro de Yahvé, João Batista, e desprezarem o próprio Filho do Homem, o próprio Messias. É insensatez isso. Eles eram insensatos, eles eram tolos, eles eram como crianças que estavam brigando por coisas fúteis, somente pelas maldades do seu coração, coisas sem valor. Eles precisavam se arrepender rápido. Às vezes nós vemos essa palavra geração e nós podemos sim aplicar não só aquela geração que estava vivendo no tempo de Jesus e de João Batista e de Jesus. Porque quando você vai olhar, essa geração ela poderia ser muito bem como uma representação de toda a geração dos judeus incrédulos de todas as épocas. Como também a geração de qualquer incrédulo. Sempre será assim. Nós, como igreja, pregamos o evangelho que João Batista pregava, mas só que já na realidade de Cristo. Porque João Batista pregava o arrependimento e a fé naquele que havia de vir. Jesus, ele veio e ele cumpriu tudo aquilo que João Batista pregou sobre ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu na cruz para assim cumprir o seu papel como Cordeiro de Deus, o pagamento por nossos pecados, tanto de judeus como de gregos. Todo aquele que nele crê recebe o perdão de todos os seus pecados, recebe a justiça que vem de Deus, recebe assim a santidade perfeita que vem do Senhor, recebe a vida eterna, tem a promessa de salvação plena, corpo e alma, com a ressurreição do corpo no dia da sua volta. Jesus cumpriu tudo isso. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus subiu ao céu, Jesus batizou a sua igreja com o Espírito Santo. E nós pregamos Cristo, Jesus, que consumou tudo isto, tudo que João não viu, mas que Jesus fez e que pela fé nós vemos. E nós estamos no meio de uma geração tão incrédula, que despreza a mensagem dos os mensageiros de Cristo, porque desprezam o próprio Cristo. Se você prega o Evangelho e aponta Jesus, o Filho do Homem, como o único Salvador, que salva o pecador por meio da fé, os homens vão dizer: ah, não, isso aí está muito fácil. Como é que eu vou crer nisso daí? Jesus não, Jesus era mais um.
Se você prega o Evangelho, que é da graça de Deus, e diz sim, uma vez você é salvo pela fé somente, uma vez que você é regenerado pelo poder do Espírito Santo, você deve viver conforme a lei de Deus. Não para você ser salvo, mas porque você é salvo. Então viva os mandamentos do Senhor. As pessoas, não, isso é muito radical. Jesus é o único e suficiente Salvador e você deve viver a lei de Deus. Isso é muito radical. Você nunca está satisfeito, o mundo nunca está satisfeito, essa geração incrédula nunca está satisfeita com a mensagem do mensageiro, nem com o Senhor que é apresentado na mensagem. Mas nós como igreja devemos pregar e revelar ao mundo essa insensatez. Dizer a ele que basta para eles. Se vocês querem ser salvos, peguem os seus preconceitos, peguem as suas preferências pecaminosas, joguem elas fora, abram mão delas e creia somente em Jesus Cristo, o Filho do homem, para a sua salvação. Senão vocês estarão perdidos. Não devemos de modo nenhum imaginar que a insatisfação do mundo pelo Evangelho de Cristo é algo que, porque nós não adocicamos o Evangelho ao mundo, não tem nada a ver. O problema não está na mensagem do Evangelho, como não havia problema na mensagem de João Batista, quando não havia problema no próprio Cristo. O problema está no homem incrédulo, na sua natureza má. Ali está o problema. Que quer o que ele quer, mesmo se for João Batista ou se for Jesus, ele não quer nenhum nem outro. É loucura. O Senhor Deus, Ele por essa mensagem nos chama e chama todos os homens a se arrependerem da sua insensatez em desprezar o mensageiro e o Filho do homem. Não ser como meninos briguentos em uma praça, que por sua maldade nunca estão satisfeitos com a brincadeira e por isso nem dançam de alegria quando tocam a flauta alegre de uma festa de casamento, de uma brincadeira de casamento, nem lamentam e pranteiam quando se toca uma música fúnebre. Isso é loucura. Por isso, meus amados irmãos, a mensagem do Senhor para todos os homens é: arrependa-se e creia na mensagem que apresenta Jesus como o Filho do homem. Essa é a sabedoria de Deus, é o Evangelho da nossa salvação. O Cristo é a sabedoria de Deus. Nele você vê todas as obras que mostram que devemos de fato abandonar a nossa insensatez pecaminosa e abraçarmos a Cristo e confiarmos somente nele para a nossa salvação. Amém. Oremos ao Senhor.